Fico feliz de ter sido convidado por Deus, recebido pelos irmãos. Amém? Não sei qual é o costume dos irmãos, vamos ficar de pé para ler a palavra. Eu quero ler com os irmãos em Lucas, capítulo 8, Grande Deus, verso 5. Rei da glória, Rei da glória, aleluia, Deus. Graças te dou. Lucas 8, verso 5. Eu vou ler na NA. Sim. Se quiser pode mencionar igual a NA Nova Almeida atualizada. Nova versão, Almeida atualizada. Lucas capítulo 8, verso 5. O semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Nós queremos ser essas pessoas que têm ouvidos para ouvir Sua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso coração, nos deixe acessar Sua palavra. Ela é capaz de produzir em nós novidade de vida, Senhor. Nós adoramos o Seu nome. Amém. Amém? Podem sentar. Eu fiquei com essa frase dizendo: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus, ele se apresenta aqui através dessa parábola. Se a gente estudar um pouquinho as parábolas, você vai ver que Jesus, ele comunicava bem. Quando ele transmitia a palavra, às vezes ele pintava um quadro na cabeça das pessoas. Ele pegava aquilo que era normal para eles, comum, todo mundo sabia o que era semear. Nós estamos falando de um povo agrícola, nós estamos falando de pessoas que... Ele não estava falando de algo que ali não era comum. Então ele falava: um semeador saiu a semear. Todo mundo sabe o que é isso, todo mundo sabe como planta, todo mundo sabe como é trabalhar na terra, ali pelo menos naquele momento. Então o semeador é Jesus, ele está semeando a palavra, os discípulos ficam olhando para ele, eles não entenderam direito o que ele queria dizer. Aí eles perguntam para ele: mas qual o significado da palavra? Você vê que ele não quer trazer um enigma. Ele, na verdade, ele quer comunicar com clareza verdades espirituais profundas, às vezes, mas através de uma explicação mais simples, ele consegue fazer aquela palavra poderosa acessar o coração deles. Então ele diz: olha, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aí ele vai explicar para os discípulos agora sobre a palavra. No verso 12, continuando, ele fala assim: os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas eles não entendem. Mateus fala assim: eles, por não entenderem, por não compreenderem a palavra, vem o inimigo e arrebata o que foi semeado no coração. O Senhor muitas vezes fala no nosso coração, traz uma palavra, traz ali uma instrução, vai por esse caminho, vai por aqui ou por ali, mas eu de repente não entendi direito, não acessei direito aquilo que Deus falou comigo, e aí eu ali aproveito dessa minha falta de entendimento às vezes e arrebato do meu coração aquilo que Deus, o próprio Deus, semeou no meu coração, mas eu não entendi direito, talvez não ouvi direito, talvez não acessei completamente, e aí fui saqueado ali. Aí ele fala: olha, os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas esses não têm raiz, eles creem apenas por um tempo, na hora da aprovação se desviam. Mateus, quando fala sobre isso, fala: mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então está dizendo que a palavra muitas vezes até alcança o nosso coração, a gente até entendeu o que Deus quer dizer, mas na hora da dificuldade, na hora que as coisas apertam, essas coisas sufocam o meu coração, e essa palavra ela fica ali, eu me escandalizo, aliás. Essa palavra está ali para me orientar, para me ensinar o que fazer naquele momento, mas aquela luta, aquela coisa toda, eu não consigo acessar essa palavra.
Aí ele continua dizendo, olha, há outra ainda que caiu entre os espinhos, são os que ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias são sufocados com as preocupações das riquezas, com os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer, ou seja, a fascinação da riqueza sufoca a palavra, tornando ela infrutífera. Então, quando Jesus fala dessas coisas, ele está dizendo que muitas vezes Deus quer falar conosco. Hebreus capítulo 1 fala que Deus, ele falou muitas vezes. Ele fala através de sonhos. Quando nós olhamos José, nós vemos José era alguém que tinha esse movimento de Deus sobre ele. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de visões. Deus fala através de profecia. Deus fala ao nosso coração. Deus fala ao nosso entendimento. Eu creio que Deus quer falar comigo, com você. Quer que a palavra dele alcance o nosso coração. Mas aí, nós olhando para esse texto, a gente percebe que o inimigo quer roubar a palavra do nosso coração. Às vezes, por falta de entendimento, ele não compreendeu exatamente o que Deus está querendo naquele momento. Deveríamos orar um pouco mais, perseverar um pouco mais, poder acessar o que Deus quer falar conosco. Mas a pressão daquele momento, ele acaba se desviando, às vezes. Ele fala, olha, a semente que caiu na beira do caminho. Quando nós olhamos aqui, Cruzeiro, você olha para as montanhas, você vê o lugar onde o gado passa, a terra ali, fica um caminho duro ali. Ali não nasce nada, você pode semear ali, não nasce. Ele está dizendo, às vezes o nosso coração já passou tanta coisa na nossa vida, já aconteceu tanta coisa, é tanta gente que já passou ali, pisou, o nosso coração foi endurecido, e o Senhor quer semear uma palavra nova ali não nasce, porque está pisado demais. Ele fala, olha, às vezes a palavra vem no coração e ela cai num lugar que tem pedra, ela tem uma terra ali, uma terra que é superficial, a pessoa recebe com alegria, mas lá no profundo tem muita coisa dura guardada, tem muita mágoa guardada lá dentro. A palavra até entra naquela pequena camada de superfície de terra, ela até entra, mas ela não consegue gerar raízes profundas, porque lá dentro ela acha um lugar duro às vezes, algumas coisas que eu e você já vivemos e que endureceu o nosso coração. Eu louvo a Deus porque o Senhor diz que Ele é como um martelo que esmiuça a rocha. Que o Senhor possa quebrar o nosso coração, que o Espírito de Deus possa ministrar o nosso coração, porque a palavra, quando acessar o nosso coração, ela vem criar raízes profundas e mudança, e transformação de vida. Ele diz, olha, a palavra também ela pode cair no meio dos espinhos, ou no meio, quando você quer plantar, você já plantou alguma coisa? Você pega um vaso, você prepara lá, você planta lá uma flor que você deseja, e aí você fica todo animado com aquela flor, você tem que regar ela, você tem que cuidar dela, mas se você se esquecer um pouco dela, de repente ela morre. Mas o mato nasce sem você plantar ele. Se você se distrair, o vaso que você preparou para gerar lá uma planta do seu gosto, ele vai lotar de mato. E esse espinho, esse mato, essa erva daninha que cresce lá sem ninguém semear ela sufoca aquela semente que você queria que nascesse. Então, Deus, através aqui dessa palavra, Ele fala conosco que o Senhor quer gerar uma palavra no nosso coração. Ele tem regado ela com o Espírito Santo, tem cuidado dela. Só que às vezes a fascinação da riqueza, como disse o irmão, às vezes nós querendo servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo, e muitas coisas crescem no nosso coração e ganham força. Meu Deus, é verdade. E essas coisas que crescem no nosso coração e ganham força, muitas vezes essas coisas competem com a palavra de Deus que está dentro de nós. Essas coisas fazem sombra. A planta, lá em casa, no fundo da minha casa, eu plantei algumas coisas, umas árvores, coisas. É engraçado porque tem do lado assim, uma mata assim, e aí faz sombra. A árvore, eu plantei um limão ali, ele fica escapando da sombra assim, porque ele quer luz. Meu Deus. Às vezes tem coisa crescendo dentro de nós que faz sombra a palavra que Deus colocou dentro do nosso coração. E ela não produz o fruto pelo qual ela foi enviada para produzir. Então, quantas vezes o Senhor quer falar conosco? Ele fala, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas e cuidar de vocês, mas nosso coração às vezes se endurece. Então, eu creio que um despertamento espiritual, quando o Senhor aviva o nosso coração, essas coisas elas vêm por uma iniciativa divina.
O próprio Deus quer se comunicar comigo, com você, falar o nosso coração. Eu creio que o despertamento espiritual ele se torna possível nesse momento, quando os nossos ouvidos se abrem, o nosso entendimento se abre, o nosso coração se expõe na presença de Deus. Sabe, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, eles disseram assim, mas já tem 4 dias, onde vocês colocaram ele? Aí ele foi até lá, e ele disse para eles, removam a pedra, e eles Senhor, mas já cheira mal, eu sei que está ruim, mas removam a pedra. Às vezes a gente canta, remove a minha pedra, mas não é Jesus que remove a pedra. Quem remove a pedra é a igreja. As pessoas removeram a pedra, ela está fedendo, está complicado, não tem problema. Removam a pedra. E quando eles removeram a pedra, ele falou, Lázaro, venha para fora. A palavra dele alcança as coisas mais podres do nosso interior e vai produzir vida dentro de nós. A questão é se a gente quer abrir o coração ou não. Às vezes eu não vou mais falar dessas coisas, eu não vou mais. E aí a gente está se endurecendo com essas coisas. Então, que o nosso coração possa se abrir, independente se dentro de nós tem coisa cheirando mal, que a gente possa abrir a palavra de Deus, acessar o nosso coração e nós sermos transformados. Aleluia. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O texto diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão de juntas e medulas, desejo e intenção do coração. Ela é apta para discernir, esse texto diz, Hebreus 4:12. O grego que está lá é críticos. Que dá origem à nossa palavra no português, criticar. Então a palavra de Deus é apta para criticar os desejos do nosso coração. Então a palavra vem, ela fala, isso aqui é erva daninha, tira. Isso aqui é o que Deus quer gerar dentro de você. Esse sentimento aqui, esse aqui não presta, abre mão dele. Esse aqui é o que Deus quer fazer dentro de você. Então Deus cirurgicamente quer tocar no nosso coração. Separar aquilo que é joio daquilo que é trigo. Meu Deus. Jesus, quando falou sobre isso, ele falou assim: um homem bom plantou boa semente no seu campo, mas veio o inimigo à noite e semeou o joio. O inferno também tem sua semeadura. Do mesmo jeito que Deus está semeando uma boa palavra no nosso coração, o inferno também está semeando alguns sentimentos e desejos no nosso coração. E o que eu vou fazer? Eu vou me assentar, como o Deuteronômio fala, que eu deveria me assentar diante da palavra dele, ler ela o tempo todo, quando eu ando pelo caminho, quando eu me assento na minha casa. O Apocalipse 1:3 fala que é bem-aventurado aquele que lê, que crê, que ouve nos livros dessa profecia, que o tempo está próximo. Então eu tenho que expor meu coração a essa palavra. Senão eu vou viver com meus sentimentos, os meus sentimentos são enganosos. A palavra fala que o meu coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Se eu deixar me levar pelos meus sentimentos, eu vou achar até que é Deus que está me levando naquela direção. Muitas vezes nem é Deus que está me levando naquela direção. É minha alma que está falando alto naquela hora. Está sufocando a palavra que Deus colocou dentro de mim. E eu estou me deixando levar por uma coisa emotiva ali naquele momento. Mas a palavra de Deus, Jesus venceu o diabo através da palavra. O diabo dizendo, por que você não transforma essas pedras em pão? Jesus já tinha jejuado 40 dias, ele está com fome. Mas ele não vai ceder os sentimentos, ele vai ficar com a palavra. Ele não posso. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A minha vontade agora era comer mesmo. Você está tentando certinho. Eu jejuei 40 dias. Mas eu não vou ceder a isso. Eu vou fazer o que eu vim aqui fazer. Eu vou viver pela palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou me submeter a você. Eu vou adorar a Deus. Não adianta você me oferecer os reinos desse mundo, que eu não quero. Não desse jeito. Porque o diabo tem um atalho. Mas o Senhor é quem tem um caminho. O diabo tem ali, ó. Eu te dou um atalho, você não precisa morrer. Você me adora aqui, eu já te entrego a glória desse mundo para você. Ele, não, você está louco. Não é isso. Porque eu devo adorar o Senhor, eu tenho que cumprir a palavra. Então, eu e você, às vezes, nós estamos buscando nos encher de alguma verdade para poder enfrentar a dificuldade do dia a dia. Quantos de nós, às vezes, estamos famintos de, meu Deus, como fazer da minha vida agora? Como é que vai ser? Isso me faz lembrar lá daquela escola de profetas lá que Eliseu, quando eles estão com fome na terra, ele fala assim, põe a panela grande no fogo e vamos fazer um jantar para esse pessoal, vamos fazer uma comida aqui, uma grande refeição. Mas não tinha nada para comer. Aí o rapaz saiu pelo campo para encontrar alguma coisa e ele achou uma planta bonita, ela é amarelada, os comentários falam isso, colossíntida, ela parece uma planta rasteira, igual um pé de maracujá ou de abóbora, alguma coisa assim rasteira. Ele achou isso, um monte delas. Ele encheu a capa com aquilo, trouxe para eles.
Eu fico imaginando o pessoal picando aquilo. Hoje vai ter sopa, hoje a gente vai encher a barriga. Hoje vai sair daqui todo mundo feliz na vida. E aí o povão picando aquela comida toda. E todo mundo se alegrando, esperando a comida ficar pronta. E aí na hora que fez aquela... Quando a gente faz os eventos na igreja, o povão tudo com o prato na mão, já é igual o casamento, todo mundo faz aquela fila. E todo mundo lá já para comer aquele ensopado. Graças a Deus tinha um crente com discernimento naquele dia. Porque já estava servindo, já estava colocando aquilo no prato já de todo mundo. Aí um irmão, talvez mais experiente, ele não olhava, para tudo, tem morte na panela. Isso é uma comida venenosa, de comer você vai morrer todo mundo. Aí o profeta Eliseu falou assim, tragam farinha. E aí os comentaristas ficam tentando achar, não existe na farinha um fator que vai bloquear o veneno daquela planta. A planta é mortífera, era chamada planta raiz de Sodoma, não o nome da planta. Só que ele manda colocar farinha na panela. E aí a farinha neutralizou o veneno que estava na panela. Jesus um dia disse, eu sou o pão da vida. Quem me segue nunca vai ter fome. Quem se alimentar de mim nunca vai ter fome. É simples o que eu quero falar para você, porque o pão é feito de farinha. E Jesus é o quê? João 1 fala para nós que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus tomou forma e virou o pão da vida que conhecemos em Jesus. Às vezes eu e você, a gente está tentando se encher de alguma coisa, está tentando achar uma coisa para se apegar, para poder conseguir avançar, vencer, estudar, romper na vida, crescer, cumprir o ministério que Deus colocou para cada um de nós. E às vezes a gente se envenena com as coisas. Come a coisa que o inferno às vezes preparou. Só que aí nós podemos colocar a farinha na panela. Eu não sei se ele era nordestino, mas ele põe farinha e vai dar tudo certo. Brincamos de bom, mas ele fala assim, põe farinha nesse negócio. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes essa panela aí é o nosso coração, irmão. Que se envenenou porque a gente se alimentou da coisa errada, porque a gente deu, como eu posso dizer, credibilidade às vezes a algo que está fazendo mal. E a gente está envenenado. Quantos crentes a gente tromba na vida e você percebe que a pessoa está envenenada, às vezes, com sentimento, com uma coisa que não saiu do jeito que ela queria, ela não consegue perdoar, não consegue romper, não consegue soltar do passado, ela não consegue olhar para o autor e consumador da fé, porque está com a panela do coração dela completamente envenenada pelas coisas dessa vida. Só que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele tem uma palavra poderosa para semear no seu coração. Essa palavra vai neutralizar o veneno da serpente. Você vai olhar, peraí, eu vou sai daqui em nome de Jesus. Eu não quero mais perder tempo com esse sentimento, com essa mágoa, com essa decepção. Tem pessoas que não conseguem esquecer o passado. A coisa já aconteceu há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, a pessoa está amargurada até hoje com aquela coisa, envenenando o coração. Ela não consegue fluir nos dons espirituais, ela não consegue fluir no reino de Deus. A igreja para ela é um tema ruim. Tudo está ruim. Desde quando? Desde quando nos envenenamos com algumas coisas. Só que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. É isso que Jesus falou. Deixa a palavra entrar aí dentro do seu coração. Ela vai remover o veneno, ela vai tirar o mato que está sufocando, ela vai quebrar as coisas duras que estão dentro de nós, ela vai abrir nosso entendimento e nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é ser poderoso. Então todos nós estamos tentando nos encher de alguma coisa. O inferno aproveita disso para poder vir aí com as suas mentiras e seduzir o nosso coração. Deus fala. Deus fala de muitas maneiras. Deus toca a nossa consciência e a gente reconhece que é Deus. É perceptível quando Deus fala da gente. É mais forte que os nossos pensamentos. A gente está acostumado quando nós estamos pensando uma coisa e tal. Às vezes erramos pensando que é Deus e é só a dureza do nosso coração ou o veneno que está lá dentro de nós. Mas se dermos ouvidos a Deus, se deixarmos os nossos pensamentos serem filtrados pela palavra de Deus, como Filipenses, o apóstolo Paulo fala, tudo que é puro, tudo que é honesto, se tem uma virtude, se tem boa fama. Então a palavra de Deus é como uma peneira que vai passar pelos meus pensamentos. Eu começo a perceber que aquela inquietação ali é Deus. É Deus.
O apóstolo Paulo, quando se converteu, ele viu uma luz, ele caiu por terra, no meio daquela luz havia uma voz, quem é o Senhor? Ele pergunta, aí ele fala, eu sou Jesus, que você está perseguindo. Na revista Corrigida, ele fala assim, é duro recalcitrar contra os aguilhões da sua alma. O Senhor está falando para ele assim, é difícil para você dar o braço a torcer, Paulo. Mas eu é que estou ferroando, aguilhão é o ferrão do escorpião. Eu é que estou ferroando a sua consciência, já deu tempo já. Você não quer dar o braço a torcer, mas sou eu que venho falando com você que esse negócio que você está fazendo, perseguindo a igreja, matando e aprisionando pessoas, isso não vem de mim, isso aí é coisa da sua cabeça. Então Deus pode falar no seu entendimento, Ele vai ficar como se fosse esse aguilhão ferroando às vezes a nossa consciência. Pastor, irmãos, olha o Romanos 2,14, fala assim, quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Então, em outras linguagens, Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, aquelas pessoas que não têm lei, que não conhecem a palavra, e quando você vê elas praticando a palavra sem terem lido ela, isso revela que Deus escreveu na tábua do coração deles, eles têm consciência. Quando uma pessoa que você pode ir no lugar mais longínquo, mais tribal que for, a pessoa quando mata sabe que está matando, é errado, ela quando mente sabe que está mentindo. E por que ela sabe? Porque ela tem uma testificação do Espírito na consciência dela. Ora a nossa consciência nos acusando, ora a nossa consciência nos defendendo. Isso é Deus agindo em nós. Esse era o plano de Deus quando nós lemos Jeremias 31:3, ele fala para nós, porque essa é a nova aliança que eu firmarei depois desses dias. Naquele tempo, eu não vou mais escrever em tábuas de pedra, eu vou escrever na tábua do coração das pessoas. Então Deus vai escrever nas tábuas do nosso coração. E Ele vai fazer isso tocando a nossa consciência, Ele vai fazer isso fazendo o nosso coração às vezes se entristecer e se quebrar na presença dEle, para que a palavra dEle ganhe força dentro de nós. O Espírito Santo se uniu a mim e a você. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo se une ao meu espírito e testifica que eu sou filho de Deus. Aleluia. Ele prova dentro de mim que Deus me chamou, que Ele está me chamando para algo maior, para algo melhor. E há uma ação de Deus nos convencendo e provocando o reino de Deus dentro de nós. Então aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Amém. Glória a Deus. Quando Deus começa a tocar o seu coração, igual o apóstolo Paulo, o Senhor fala com ele, sou eu que estava ali, tocando você, eu sou o Jesus que você percebe. Quando alguma coisa começa a tocar você assim, sabe, fica meio insistente assim, você deve parar, assim, é o Senhor que está falando comigo isso. O Senhor está querendo de mim agora. Porque Deus vai ver a verdade no seu coração, querer ouvir, querer entender o que Ele está falando. Aí Ele vai intensificar a palavra dEle. Você vai perceber o que Ele quer de você. E aí você vai viver algo diferente do que você está vivendo agora. Eu vou ler esse último texto com os irmãos, meditar nele e eu termino. Quando nós olhamos ali o profeta Samuel, quando ele era jovem, deixa eu pular para lá. 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 1, fala assim, o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A gente pode cair no engano de achar que nesses dias Deus estava falando pouco, e não é isso. Nesses dias aqui, Deus estava falando, mas as pessoas não tinham ouvido para ouvir. O período de Samuel é logo após o período dos juízes. São mais de 350 anos de dureza de coração. Meu Deus. O último versículo de Juízes é assim, o pessoal estava fazendo o que queria. Porque não tinha rei, não tinha uma mensagem clara. As pessoas estavam perdidas. Foi assim durante mais de 350 anos. O profeta Samuel é o último juiz. Ele é o último dessa categoria. Depois ele vai ungir reis e aí nós vamos entrar numa outra dispensação dos reis. Então, como é que eu tenho que entender esse texto? Não é que Deus estava falando pouco, é que as pessoas têm um coração duro demais. Então, o menino Samuel crescia diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era rara. Era raro
alguém falar, olha, Deus falou comigo. As pessoas estão fechadas. Meu Deus. As visões não eram frequentes, mas não é porque Deus não queria mostrar. É que as pessoas estavam endurecidas demais para querer ver. Meu Deus. Eita, Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Esse respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde ele estava e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Eu fico imaginando o Eli acordando assim. Eu não chamei você não. Vai se deitar. Aí o jovem Samuel: eu escutei, você me chamou. Não chamei não. Que coisa. Aí ele foi deitar novamente. O verso 6: o Senhor tornou a chamar Samuel. Este levantou, foi até ele e disse: eis-me aqui, você me chamou. Mas ele respondeu: meu filho, eu não chamei você, vai se deitar. Fica imaginando a cara do Samuel, jovem. O senhor deve estar com brincadeira. Já é 2 vezes já que você me chama. Eu venho aqui, o que o senhor está querendo? E o senhor fala que é nada. Eu acho que ele está meio já velhinho, deve estar meio estranho já na cabeça. Aí o verso 7 fala assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Era algo novo para ele. Ele estava achando que Eli que está falando, mas era Deus que estava falando com ele. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. E Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá se deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos falar junto isso? Vamos falar? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. aleluia. Aí o Samuel, bom, 3 vezes já, tudo bem. Foi deitar novamente. Verso 10: 4 vezes, bom, na mesma noite, Deus querendo falar com ele. Meu Deus. Então o Senhor veio ali e esteve e chamou como das outras 3 vezes: Samuel, Samuel. E ia ficar só nisso se ele levanta e vai atrás de Eli. Mas ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Por que Deus está falando assim? Porque alguém decidiu me ouvir. Meu Deus. Já que você me ouviu, agora eu vou fazer uma coisa em Israel, que muitos outros ouvidos também vão ser tocados pela minha palavra. Então o texto vai dizer que Samuel ainda não conhecia a palavra do Senhor. Veja que enquanto ele ouve a palavra de Deus e ele não dá a resposta certa, Deus não fala mais. Meu Deus. Pensa nisso. Deus fala: Samuel, Samuel. Aí ele acha que é Eli. Deus não continua a frase. Para. É interessante porque ele acha que quem está falando com ele é Eli, porque a voz de Deus parecia estar no timbre da voz de Eli, eu acho. Parece que era uma voz que Samuel já estava acostumado com ela. E isso fazia ele achar que era o homem que estava falando e não Deus. Irmãos, quantas vezes isso acontece comigo e com você? Deus falando com a gente, às vezes usando o irmão, às vezes usando. Tem hora que você está assistindo televisão, parece que Deus está falando com você, você está escutando uma música, você está num lugar, Deus usa a mula, Deus usa o que Ele quiser. Aí às vezes Deus está querendo falar no nosso coração, eu estou olhando: o que esse irmão pensa que é para falar comigo, que não sei o que lá. Porque fica achando que é voz de homem. Só que, como eu disse para você, o avivamento acontece por uma iniciativa divina. Desperta meu coração, percebe que é Deus, e aí eu falo para ele: pode falar assim, eu sou servo ouve. E aí ele começa a falar. Olha, minha esposa tem um testemunho nessa área, eu gosto que ela conta, porque na pandemia, como o irmão estava dizendo, nós construímos a igreja onde hoje nós cultuamos o Senhor, lá na descida do Lar das Irmãzinhas. Tá? Glória a Deus. E quando estava para construir a igreja, eu fiz um projeto, o dinheiro aprovou, nós íamos construir um lugar para 400 pessoas. Vamos fazer um lugar. E a igreja era ali na Rua Nova, perto do início
início da Manobra ali perto do Romildo, ali do churrasco. Hoje tem uma igreja batista lá na esquina, a gente era ali. E aí eu queria fazer um lugar maior, porque a gente estava fazendo 2 cultos, aquela coisa toda. E toda hora que eu ia nessa direção, eu me sentia assim, não vai fazer. Eu até repreendia, não, por que eu vou fazer uma igreja do mesmo tamanho? Eu ficava falando assim, já vai construir, o terreno é grande, vamos fazer já a igreja, né? Já está fazendo 2 cultos, não cabia num culto só, pessoal. E aquilo ficava toda hora assim na minha cabeça, assim, faz um lugar menor, faz um lugar menor. E eu ficava, não quero fazer um lugar menor, tem pouco, cara. E Deus me apertando, chegou uma hora que os recursos acabaram, até a igreja, a obra tinha começado, sabe, igrejas até de outros lugares, começaram a ofertar, nós começamos a fazer um movimento, a gente ia começar a construir a igreja logo, sabe, foi uma coisa maravilhosa. Mas de repente bloqueou tudo. Meu Deus, começou a orar, o que está acontecendo? O senhor deu terreno, o senhor agora parou tudo. O que é isso? E eu achava que era coisa da minha cabeça. Essa coisa de faz um lugar menor. E aí, começamos a orar, eu e minha esposa. E aí Deus começou a falar conosco. Nós trouxemos um pastor lá da nossa igreja, o pastor Marcelo, ele estava pregando uma mensagem, mas como Deus convida para noite. Que a Ana e a menina lá, ela ficava pegando no pé da Ana, mãe de Samuel, e aquela pressão era para fazer a vontade de Deus nascer no coração da Ana. Aí quando ele falava isso, ele às vezes olhava para mim e falava assim, a pressão que você está vivendo agora, isso é para fazer nascer o que Deus quer que você faça, porque você não quer fazer o que Deus mandou você fazer. Eu falei, Senhor, é para fazer um lugar menor, eu vou fazer um lugar menor. Eu lembro, foi 8 de dezembro pela manhã, foi eu e meu filho. Meu filho e minha esposa estão aqui porque está tendo trabalho com os jovens lá na igreja agora. Eles estão fazendo o culto deles lá. E aí, por isso que só. Mas eu fui com ele lá no dia 8 de dezembro. E aí esticamos a linha lá e tal. A igreja não tem pedreiro, irmão, misericórdia. Eu que fiz a igreja. Os irmãos ajudam pra caramba, eles trabalham, eles são, né? Mas não sabe fazer. Eu também não sabia muito, mas fiz a igreja inteira. Tudo que tem lá, eu fiz piso, eu fiz parede, eu fiz janela, fiz porta, fiz esgoto, fiz elétrico. Eu não falo isso com soberba não, mas assim, Deus me deu essa graça e fiz. Aleluia. Então, no dia 8 de dezembro, a gente pediu. Em março, nós estávamos mudando. Eu queria mudar em fevereiro. E o dono do aluguel, não, você vai ficar até abril. E dentro de mim, falar, abril não, dentro do abril não, março. E eu falei, tá bom, senhor, tá bom. Eu endureci lá, mas agora eu vou te ouvir. É março. Eu fui lá com ele. E isso significava que a gente tinha que trabalhar muito, a gente ficava lá na igreja até trabalhando, e aquela loucura para terminar logo. E o dia da mudança, caminhão e cadeira, e a gente fez o culto na quarta-feira. E o povo feliz, e a gente adorando a Deus na quarta-feira. Chegou no domingo, nós fizemos o culto à noite, ia ser aquela coisa maravilhosa. E naquela semana começou a pandemia. E como eu glorifiquei a Deus, assim, mas chorei muito mesmo, porque eu ia ter colocado o dinheiro que a gente tinha todinho na base do lugar maior lá, ia fazer uma dívida tremenda para começar a fazer a igreja, e a igreja ia fechar. Eu não sabia que ia fechar, mas Deus sabia que ia fechar. Não ia ter culto, as pessoas não iam vir na igreja, a entrada caiu pra caramba naquele período, a gente sabe, né? Os irmãos não iam na igreja, não tinha entrada. Ia falir, porque eu estava num lugar pagando 3.300 de aluguel, ia fazer dívida da obra, ia pegar o dinheiro que tinha, ia enterrar de concreto lá, e aí eu ia falir a igreja. Aí Deus falando, faz menor, e a gente resistindo. Meu Deus. Eita glória. Então aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Porque Deus, quando falar no seu coração, você der a resposta certa, como Samuel fez, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu estou aqui todo acelerado querendo, mas se você parar, Senhor, fala, que o teu servo ouve, Deus vai desencadear uma mensagem poderosa para o seu coração. Então, concluindo, o que eu vejo é que Deus sabe quando Ele está falando e eu não estou ouvindo direito. Ele não passa do ponto com Samuel. Ele fala, Samuel. Aí o Samuel está pensando que é Eli. Deus não fala nada. Só fica nisso, Samuel. Aí ele vai lá 3 vezes, irmão. Então quantas vezes Deus está falando comigo e com você, a gente está achando que é gente, é homem que está falando comigo. E aí Deus nunca passa daquele ponto, porque eu estou achando que é Eli que está falando comigo. Então
não sei porque o pastor está pregando desse jeito, eu acho que é porque não sei o que lá. Aí Deus nunca passa daquele ponto. Vai o irmão te fazer uma visita, vai, traz uma palavra, não sei porque ele veio aqui falar isso, porque aí você está achando que é homem, então Deus nunca passa daquele ponto. Agora, se a gente se comportar como Samuel, Meu Deus. Senhor, esse irmão trouxe essa palavra aqui. Aquele dia eu fui no culto, a palavra foi essa. Eu abri hoje a Bíblia aqui, estava lendo, essa palavra aqui mexeu comigo. Fala, Senhor, porque eu sou servo, ouve. Aleluia. E Deus percebe quando o nosso coração está aberto para Ele falar. Quando Samuel falou assim, fala porque o teu servo ouve. Aí Deus falou, depois já era a quarta vez. Aí Deus falou, agora alguém abriu, então agora se prepara aí, porque eu vou abrir mesmo, eu vou trazer uma palavra, os ouvidos de Israel vão ficar tinindo, que eu vou. Então, nada acontece sem esse despertamento que vem da parte de Deus. Eu não posso permitir que o meu coração se endureça. Então, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. A mim e a você é dado conhecer os segredos, os mistérios. Deus quer falar. Eu não sabia que ia começar a pandemia, mas ele sabia. Aí ouviu, você vai ser abençoado. É isso que o Deuteronômio fala para nós. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, você vai ser bendito no entrar, bendito no sair, vai ser bendito a obra das suas mãos, vai ser bendito aonde você se dispor a trabalhar. Deus vai honrar você, Deus vai honrar sua sementeira, não vai faltar nada. Por que não? Porque você está ouvindo a Deus. Então aquele que está ouvindo a Deus, ele vai ter discernimento para lidar com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Aquele que está ouvindo a Deus, ele vai ter uma postura mais sábia diante das situações que acontecerem com ele. Aquele que está servindo a Deus, eu creio que o Senhor está falando comigo, com você nessa noite. Tem coisas que Deus quer produzir na nossa vida. Ele está semeando, o tempo todo ele está semeando. Mas às vezes o nosso coração está tomado de outras coisas, sufocando essa palavra. Ele está semeando, mas meu coração tem muita coisa dura guardada ainda. E aí a palavra não consegue gerar raízes dentro de mim. Ele está semeando o tempo todo, mas meu coração é terra batida já. É tanta coisa que já aconteceu, que já passou, que já falou, que está tudo endurecido. Vem uma semente nova, ela não brota no meu coração. Meu Deus. Então que o nosso coração possa se abrir hoje. E como Samuel, a gente pode dizer, fala, Senhor, que o seu servo ouve. Aí o Senhor vai comunicar uma palavra poderosa para dentro de nós e ela vai dar fruto, irmão. A 100, a 60, a 30 por 1, foi assim o final da parábola. Então, Jesus, quando ele fala lá em João 15, ele fala para nós lá em João 15, olha, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Olha o que ele está falando. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Aleluia. Que liberdade que é essa? Eita, De pedir o que você quiser. Por quê? Porque se a palavra estiver em mim, eu não vou pedir segundo a minha alma. Eu não vou pedir segundo as minhas paixões. Eu vou pedir segundo aquilo que ela tem revelado dentro de mim. Aí a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se manifestar na nossa vida. Eu creio que é isso. Eu creio que isso é a resposta para o sucesso do nosso casamento. Eu creio que isso é a resposta para o sucesso da criação dos nossos filhos. Eu creio que é isso que é o sucesso para que você seja a luz que Jesus chamou você para ser. Aonde você estiver, a sua luz vai brilhar. Porque não acendeu você para esconder você debaixo, não. Ele acendeu você para que as pessoas olhem para ali, vão um de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Porque percebe que o seu coração se inclina para a voz de Deus. Você olha, se é Deus nesse negócio, eu estou disposto a me submeter à palavra do Senhor. Sabe, que não haja dureza dentro de nós, para que a gente fique resistindo a Deus. Não podemos resistir a Deus. Eu não quero me alongar com os irmãos, mas eu me lembro quando os apóstolos são julgados, Pedro e João, se não me engano, em Atos, e aí eles querem matar os dois. Então Gamaliel, ele dá um conselho abençoado naquele dia. Ele manda os dois sair, ele olha para o sinédrio, para eles e fala, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há um tempo atrás surgiu Teudas, e ele levantou aí 400 pessoas para andar com ele. Ele morreu e essas pessoas se dispersaram. Depois se levantou outro, e arrebatou um monte de gente, mas ele também morreu e essas pessoas se dispersaram. Então, aí Gamaliel dá um conselho. Gamaliel é um sábio. Ele falou assim, olha, se essa obra que esses dois homens estão fazendo for de homens, ela vai se acabar. Deus. Mas se for Deus que está usando esses dois aí,
nem eu, nem ninguém aqui vai ser capaz de resistir. Graças Aí o camarada falou assim, para que a gente não seja pego lutando contra Deus. Olha aí, Jesus. Eita, glória. Então, às vezes Deus está falando algo, eu estava lá não querendo fazer um lugar maior, você está lutando contra Deus. Meu Deus. Jesus. Então, quando a palavra começa a tocar assim, eu não quero lutar contra Deus, Senhor. Falo porque eu sou servo. Porque no meu coração eu estou querendo ir nessa direção aqui, mas se o Senhor tem outra palavra com relação a isso, eu quero fazer a sua vontade. A sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu quero deixar transformar o meu entendimento através da sua vontade. Porque daí vai nascer coisa de Deus na terra. Não vai nascer coisa segundo o meu coração. Vai nascer a sua vontade na terra. Onde eu estiver, onde você estiver, vai nascer o que é de Deus. Porque você deu lugar ao que é de Deus. Aleluia. Então que esse seja o tempo onde a gente dê ouvidos a Deus. Quando alguém chegar, quando alguém falar, quando alguma coisa, sabe, ficar ali tocando você é o Senhor, não é? Pode falar, eu vou te ouvir, eu vou me render. E Deus vai ver verdade no seu coração e Ele vai desencadear a falar. Não, faz desse jeito, faz desse jeito. Então hoje a gente reclamando, Deus não está falando comigo, Deus não está falando comigo. Perceba se a última coisa que Ele falou com você fez ou não. Meu Deus. E agora? Olha, volta lá. Arrepende. Volta para o lugar de onde você caiu. E começa de novo. Ele vai falar de novo. E quando ele vê que você tem ouvidos para ouvir, aí ele vai falar um pouco mais. E você vai começar a viver a boa vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Não sei como os irmãos, mas eu queria orar para os irmãos. Pode ficar de pé. Glória a Deus. E passo a palavra já. Mas eu queria orar para os irmãos. Se você